Você já percebeu que o dia acaba, mas a sua mente parece começar a funcionar ainda mais? O corpo já está cansado, mas os pensamentos continuam acelerados. Você deita, você acaba fechando os olhos, e em vez de descansar, a mente começa a rever todos os problemas que aconteceram naquele dia. Cenários ruins, lembra dos erros, imagina o pior cenário possível que pode acontecer na sua vida, e quanto mais você tenta dormir, mais acordado você fica. O coração acelera, a respiração muda, o corpo ele acaba ficando inquieto, e então vem aquele medo. E se eu não conseguir dormir de novo? E se eu acordar mal amanhã de manhã para poder ir trabalhar? E se isso nunca mais passar? Se você viver isso, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Tem muitas pessoas que sofrem com isso e muitas pessoas conseguem funcionar o dia inteiro, mas quando chega a noite parece que a ansiedade ganha força, acaba tomando uma proporção que a pessoa não consegue ter controle. E hoje eu quero te mostrar por que isso acontece e principalmente como ensinar sua mente a desacelerar novamente. Porque existe um erro que quase todo ansioso comete antes de dormir. E ele acaba mantendo o cérebro preso a um estado de alerta. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui pode ser exatamente aquilo que está faltando para você voltar a dormir com mais tranquilidade no seu dia a dia. Por que a ansiedade ela piora à noite? Muita gente me fala assim, Albano, durante o dia eu até consigo me distrair, mas quando chega a noite parece que tudo acaba piorando. E isso faz muito sentido. Por quê? Porque durante o dia sua mente ela tá ocupada. Você tem o seu trabalho, você tem ali o celular que você fica scrollando, você tem conversas com pessoas no seu dia a dia, no seu trabalho, você tem os seus compromissos, mas quando a noite chega, o silêncio ele acaba aparecendo um pouquinho mais. E junto com esse silêncio vem aqueles pensamentos que ficavam escondidos atrás da correria do seu dia a dia. E é nesse momento que o cérebro ansioso ele entra em hipervigilância, como se ele dissesse assim para você: agora que tudo ficou quieto, vamos procurar perigos. Nesse caso, qualquer sensação vira ameaça, mesmo que seja uma sensação neutra, ela acaba virando ameaça para você. Um batimento mais forte, uma dificuldade para relaxar, um pensamento negativo e um barulho, mesmo que seja um barulho pequeno, acaba tomando uma proporção e ganha muito mais intensidade do que deveria ganhar. E sabe o que piora ainda mais? Lutar contra isso. Quando você fica tentando lutar contra isso, você tem a tendência de piorar ainda mais a sua ansiedade. Porque o ansioso, geralmente, ele tenta controlar o sono através da força. Eu preciso dormir, eu tenho que descansar, eu não posso acordar cansado amanhã para poder trabalhar. Só que o cérebro, ele interpreta essa força e essa pressão como uma certa urgência. E a urgência, ela acaba gerando um alerta. E entender isso pode mudar muita coisa para você. Porque você para de enxergar a noite como uma inimiga e começa a entender o que realmente está acontecendo dentro do seu sistema nervoso. E se esse vídeo ele já tá te ajudando a entender a sua ansiedade de uma forma mais profunda, já deixa o seu like, porque isso já ajuda esse vídeo a chegar em pessoas que também estão precisando desse tipo de conteúdo e que estão sofrendo caladas aí durante a madrugada delas. E agora eu quero te ensinar um processo simples para poder lidar com isso, mas pode ser um processo extremamente poderoso para você, que eu gosto de chamar de desligamento da mente ansiosa. Antes de dormir, pega um papel, uma caneta e tenta escrever tudo que está ocupando a sua mente naquele determinado momento. As preocupações, as pendências, os medos, os e se's, aqueles e se der errado, e se eu tiver problema no meu trabalho, e se eu for mandado embora, e se o meu relacionamento der errado, e se eu não conseguir pagar minhas contas, e se no futuro eu não conseguir lidar com os problemas que vão surgir. Então escreve tudo isso, sem filtro, porque existe algo muito importante acontecendo quando você escreve. Você tira os pensamentos do looping mental que ficam na sua mente. É como se você dissesse ao seu cérebro: isso não precisa ficar sendo repetido agora, está guardado e amanhã eu resolvo isso. Então tenta anotar. Eu não aconselho que seja feito no celular, porque o celular ele pode estimular o seu cérebro, estimular a sua mente e acabar fazendo com que você fique ainda mais alerta e atrapalhe ainda mais o seu sono. Muita gente tenta resolver tudo mentalmente na hora de dormir, e é exatamente isso que deixa o cérebro da pessoa mais ativo e acaba atrapalhando o sono dela. E agora eu quero te ensinar uma respiração que vai te ajudar a acalmar o seu sistema nervoso. Então vamos respirar juntos agora. Inspire lentamente por 4 segundos. 3, 4. Segura o ar por 4 segundos. 4. Solta esse ar por 4 segundos. 4. E permaneça sem ar nos pulmões por mais 4 segundos. 4. Uma técnica bem simples que vai te ajudar bastante. Vamos lá de novo para que você possa fixar isso. Primeiro, você vai puxar o ar por 4 segundos. Depois, você vai segurar o ar por 4 segundos. Depois, você vai soltar esse ar por 4 segundos. E depois, você vai deixar o seu pulmão sem ar durante 4 segundos. Essa técnica ajuda a reduzir o estado de alerta do seu corpo.
Porque a ansiedade ela não acontece só nos pensamentos, ela também acontece no seu sistema nervoso. E quando você desacelera a respiração, o cérebro começa a entender que talvez ele esteja seguro, ele sai do estado de alerta. Uma outra técnica que eu gostaria de te ensinar agora, para que você tenha um sono melhor, se chama escaneamento corporal. Vamos lá para que você possa entender um pouquinho mais disso. Agora, imagine o seu corpo afundando lentamente no colchão ou no local que você está sentado ou sentada. Começa relaxando os pés, relaxa as pernas, relaxa o seu abdômen, os seus ombros. Agora tenta relaxar a musculatura do seu rosto. Tenta perceber os pontos de tensão que estão no seu corpo e vai soltando esses pontos de tensão aos poucos, sem se apressar. Conseguiu? Tenta repetir isso, volta ao vídeo. Eu vou tentar dividir esse vídeo em capítulos para que você consiga conseguir ir direto nesses pontos, para que você consiga ter mais efetividade, consiga fixar melhor essas tarefas para poder ajudar você a aplicar no seu dia a dia. Nesse caso, o relaxamento corporal é muito importante porque o ansioso ele vive num constante estado de contração muscular, como se o corpo ele tivesse preparado para um perigo que acaba nunca chegando. Mas quando você acaba relaxando conscientemente, o seu cérebro ele recebe um sinal muito importante. Não precisa continuar em guerra, não precisa continuar achando que tem um perigo aqui, tá tudo certo. A mente alimenta as reações do corpo e as reações do corpo alimentam esse estado ansioso na sua mente. Então quando você vai relaxando o seu corpo, quando o seu cérebro vai entendendo que não existe nenhum perigo, porque o seu corpo está relaxado e você vai relaxando de uma forma consciente, isso vai ajudando a sua ansiedade a diminuir e você entrar num estado de sono, conseguir relaxar um pouquinho mais e ter um sono mais tranquilo, com mais efetividade, se sentir mais descansado para poder começar o outro dia. Mas agora eu gostaria de falar uma coisa para você. Se você está se vendo nesse conteúdo que eu tô trazendo aqui para você, isso não é falta de força da sua parte, é falta de um método claro para poder lidar com a sua ansiedade. E foi exatamente pensando nisso que eu criei o SOS Ansiedade. Lá dentro desse treinamento, eu mostro passo a passo como entender o que está passando por trás da sua ansiedade e principalmente como começar a retomar o controle da sua vida na prática. O link ele vai estar aqui na descrição, depois você dá uma olhada lá com calma, com tranquilidade. Agora eu quero te mostrar o ponto mais importante desse vídeo e talvez o mais difícil de você aceitar. O inimigo do sono é o medo de dormir. Você percebe a armadilha nisso? Você deita querendo controlar o seu sono e começa a monitorar tudo à sua volta. Será que eu vou conseguir dormir? Já faz tempo que eu tô aqui tentando dormir e eu não consigo. Eu preciso dormir agora. E quando você começa a monitorar, isso não funciona. Porque o sono ele não funciona na base do controle. O sono ele acontece quando o cérebro ele sente segurança. Por isso, quanto mais pressão você coloca em você, mais acordado você fica ali quando você está tentando dormir. Então, existe uma mudança de mentalidade muito importante. Em vez de você ficar pensando, eu preciso dormir agora, tenta começar a pensar, tudo bem se eu não dormir imediatamente, meu corpo ainda pode descansar mesmo assim. Eu posso ficar deitado e o meu corpo ele vai conseguir descansar, mesmo que a minha mente ela não desligue nesse determinado momento. E quando você tira a obrigação do seu corpo dormir, da sua mente desligar, o sistema nervoso ele acaba desacelerando, porque você deixa de colocar pressão em você. E muitas vezes é nesse momento que o sono acaba chegando de forma natural, ele vem naturalmente. Não porque você venceu com força, mas porque você parou de lutar contra a sua mente. E se você está passando noites difíceis, eu quero que você lembre disso. O seu cérebro ele não está quebrado, ele apenas aprendeu a permanecer em estado de alerta por tempo demais. E aos poucos você pode ensinar ele a se sentir mais seguro novamente. Uma respiração de cada vez, uma noite de cada vez, um passo de cada vez, tudo isso vai contribuir para que você tenha um sono melhor e para que você tenha mais efetividade para poder controlar a sua ansiedade. E agora me conta aqui nos comentários, o que mais atrapalha o seu sono hoje? São os pensamentos, é o medo, são as palpitações, as reações físicas da sua ansiedade, ou é a dificuldade de desligar? Eu leio todos os comentários aqui do vídeo, porque isso me ajuda a criar mais conteúdo relevante para vocês, e isso também ajuda outras pessoas a perceberem que elas não estão sozinhas com esse problema. E se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdo para ajudar você a entender a sua ansiedade de uma forma mais profunda e ter mais paz emocional, mais tranquilidade emocional. E agora, tenta descansar e tenta entender que você está seguro nesse momento. Espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.